Olá, quarto ano. Tio Cláudio na área, aula de história. Hoje nós vamos falar sobre o item ou engenho que eu pedi na tarefa. Esse vai ser o nosso assunto durante um bom tempo e hoje nós vamos ter uma visão geral sobre o engenho de açúcar e entender um pouco do seu funcionamento. Vamos lá? Roda a vinheta! Como vocês já sabem, o pau-brasil começou a acabar por conta da exploração e os portugueses então pensaram em algo que pudesse dar lucro, tanto lucro quanto o pau-brasil ou até mais. A primeira saída foi a cana-de-açúcar, porque eles já tinham uma experiência com a plantação de cana e com a produção do açúcar, então a escolha dos portugueses foi trazer para cá algo que eles já tinham um certo domínio. Como funcionava o engenho basicamente? Então nós temos o canavial, a plantação de cana. Você vai colher a cana de açúcar, transportá-la até o engenho por meio dos carros de boi. Vamos lembrar que nós estamos lá em 1550, 1570, então um meio de transporte para carregar cargas, quando era uma carga mais elevada, era o carro de boi. Nada mais é do que um boi puxando uma carroça. O carro de boi pegava a cana, que era colhida lá no canavial, e levava até o engenho. No engenho nós tínhamos uma divisão do trabalho que era a seguinte. Primeiro a moenda. A moenda era o local onde eles iam moer a cana-de-açúcar. Quando a cana-de-açúcar é moída, ela solta um caldo. Vocês conhecem como caldo de cana ou como garapa. Eles pegavam esse caldo, colocavam em grandes caldeirões, grandes panelas, que nós vamos chamar de caldeira, ferviam esse caldo ficava horas fervendo, horas e horas fervendo. A caldeira era um local muito quente, era um trabalho muito complicado, muito difícil. Depois de ferver por horas e horas, esse caldo ele começava a engrossar. Eles pegavam esse caldo que tinha fervido e tinha engrossado um pouco e eles colocavam em recipientes, que eu vou colocar na imagem aqui, olha, dá uma olhada, isso mesmo, eles colocavam nesses recipientes e punham para secar no que nós chamamos de jiral. O jiral nada mais era do que um pallet de madeira no qual essas estruturas com açúcar ficavam secando por muito tempo. Nós chamamos esse processo de secagem de purgo. Purgo mesmo, daquela palavra purgatório. O que é o purgo? Purgo é o momento em que ia separar o açúcar mais escuro do mais claro. Então, o açúcar mais grosso, o açúcar mais escuro, mais pesado, com mais impureza, ele ia descendo e o açúcar mais claro, ele ia ficando em cima. Nós estamos falando de um açúcar que, por mais que eu use a palavra claro, não é o açúcar branco. O açúcar que nós estamos tratando aqui durante a colônia é o açúcar mascavo. Esse que o Brasil produzia é o açúcar mascavo. É aquele açúcar mais escurinho, mais molhadinho que você já deve ter visto no supermercado ou na sua casa. Depois do açúcar ter passado pelo purgo, eles separavam essas partes e enviavam esse açúcar para a Europa. Acredite, hoje em dia um saco de açúcar custa muito barato, está mais ou menos R$ 2,50, R$ 2,70, mas naquela época o açúcar era muito caro, ganhava-se muito dinheiro produzindo açúcar. Vocês já sabem que alguns produtos que hoje em dia são muito baratos, naquela época eram mais caros, nós já conversamos sobre isso na sala, e o açúcar entra no rol desses produtos, ok? Eu vou deixar no final do vídeo um direcionamento para uma reportagem que eu adoro. É uma reportagem de um programa chamado Trilhas do Sabor. É um repórter chamado Rust, sim, Rust é o nome dele. Ele vai até uma fazenda lá em Minas Gerais de um senhorzinho que produz açúcar mascavo. Vocês vão entender um pouco desse processo, vai ficar muito claro ao assistir o vídeo. Essas palavras estranhas que eu estou usando, caldeira, moenda, mascavo, o vídeo vai esclarecer de uma forma fantástica para vocês. Eles vão lá nessa fazenda, vão conhecer esse senhorzinho. Ele vai mostrar todo o processo de produção do açúcar mascavo. É claro que no vídeo que vocês vão ver, tem algumas tecnologias que naquela época não tinha. Então ele vai trazer a cana de caminhão, já dissemos que é o carro de boi, ele vai moer, ele vai apertar um botãozinho e vai ligar o motor para moer a cana. Na época a moenda ela não era elétrica, mas basicamente o processo que esse senhorzinho usa é muito parecido com o que se fazia no Brasil colonial. Depois que você assistir a reportagem que eu indiquei, você vai no vídeo 2, lá no portal, para entender como vai ser a nossa tarefa. Vou passar muita vergonha agora.
Foi a paródia mais difícil que eu já fiz. Não deu muito certo não, mas vambora mesmo assim. Eu vou ensinar tu a fazer o açúcar. Primeiro tem que moer a cana, depois põe na caldeira e deixa esquentar. Depois de ferver, seca um pouco, mais um pouco. O nome era engenho. Isso era bem antigamente. Tinha que plantar pé por pé, depois colhia pé por pé, levava no carro de boi. E aí depois, agora é hora de moer, para o caldo escorrer. Era muito perigoso, eu sei, peraí que eu me estressei. Agora é hora de moer, para o caldo escorrer. Depois fervia igual mingau, olha, até passei mal. Eu vou ensinar tu a fazer o açúcar. Primeiro tem que moer a cana, depois põe na caldeira e deixa esquentar. Depois de ferver, seca um pouco, mais um pouco. Eu vi, açúcar já vi, mascavo já vi, demerara já vi. Pergunta lá pro seu tio ou pra todo mundo que açúcar ele viu só por um segundo. Agora é hora de moer, para o caldo escorrer. Era muito perigoso, eu sei, peraí, eu me estressei. Agora é hora de moer, para o caldo escorrer. Depois fervia igual mingau, olha, até passei mal. Eu vou ensinar tu a fazer o açúcar. Primeiro você tem que moer a cana, depois põe na caldeira e deixa esquentar. Depois de ferver, seca um pouco, mais um pouco. Aprendeu talvez, vou falar mais uma vez, duas ou três, depende de vocês. Aprendeu talvez, vou falar mais uma vez, vê se aprender. Eu vou ensinar tu a fazer o açúcar. Primeiro você tem que moer a cana, depois põe na caldeira e deixa esquentar. Depois de ferver, seca um pouco, mais um pouco. Na, 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 na. Primeiro você tem que moer a cana, depois põe na caldeira e deixa esquentar. Depois de ferver, seca um pouco, mais um pouco.